oração tem subido ao céu. O silêncio de Deus não significa que Ele não está te ouvindo. Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Ele está olhando para você, e mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer. E só quem crê nisso, dá um grito daquele para acordar que te mandou. Estou sentindo Ele aqui. Aquele menino se joga de joelhos e a multidão para. As mães fazem as crianças quietarem. Jesus olha para o rapaz, e o rapaz ajoelhado levanta a cabeça e diz: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Dá para repetir comigo? Bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar o quê? A vida eterna. Herdar o quê? A vida eterna. Vamos traduzir em miúdos. Ele estava perguntando para Jesus: como é que eu faço para ir para o céu? Glória a Deus. Depois que eu morrer, que os meus olhos fecharem, que os homens fortes da casa tremerem, os joelhos tombarem, quando eu for chamado às mansões, o que é que eu tenho que fazer para, ao invés de ir ao Hades, ir ao céu? Jesus colocou ele de pé, discutiu com ele sobre ser bom, é uma coisa divina e não humana. Jesus olha nos olhos dele e aproveita aquela multidão que está olhando para dar uma lição. E Jesus pergunta assim para ele: você conhece os mandamentos? Por um momento o rapaz até tranquilizou-se, fez assim: ufa, que bom, estou no caminho certo. E ele diz: conheço os mandamentos, todos eles, e respeito eles desde a minha juventude. A pergunta que eu faço a essa igreja, e antes de fazer eu vou explicar. Jesus perguntou se ele conhecia todos os mandamentos, e ele disse que conhecia e respeitava todos, desde a mocidade dele. Ele estava mentindo? Sim ou não? Sim. Teve duas pessoas que disseram sim e uma disse não, e o restante não falou nada. Aleluia a Deus. Vou perguntar de novo: ele estava mentindo para Jesus, sim ou não? Sim. Quem acha que sim, levante a mão. Pode abaixar. Quem acha que não, levante a mão. E quem não levantou a mão, acha o quê? Meu Deus, é forte. Bocó. Ai, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiz a propósito. Não, ele não estava mentindo, porque ninguém mentia para Jesus. Era mentir de lá, vinha a revelação de cá. Cadê o seu marido? Não tenho. Disseste bem, você teve 5, e o que tem agora não é seu. Não dá para mentir para ele. E aquele moço disse: eu conheço e respeito todos os mandamentos desde a minha juventude. E sabe o que Jesus diz? Que bom, ele não mentiu. E eu quero aqui fazer você pensar comigo: será que existe aqui dentro dessa igreja agora? Pense bem, com exceção das criancinhas. E olhe lá que as crianças de hoje estão peralta demais, que não honram nem o pai nem a mãe em casa, chuta a canela do pai, verdade, xinga a mãe. Será que há alguém aqui entre nós essa noite que pode dizer assim: eu, pastor, eu respeito todos os mandamentos? Tem alguém que se atreve? Não? Ainda bem que você é corajoso. É o único homem do mundo que eu encontrei, com exceção de Jesus, que respeitava todos os mandamentos. Agora vem a pergunta, que essa é para doer: como é que alguém que respeita tudo que a Bíblia diz não tem certeza de ir para o céu? Meu Deus! É verdade, papai. Vai, eu quero que você pense. Porque você se converte em qualquer igreja, sem exceção. Você quer conhecer o caminho, aí os irmãos mais velhos da igreja vão sentar com você e vão te ensinar o caminho. Aí geralmente eles vêm com uma lista de coisas que você não pode fazer, e você segue à risca aquele negócio. Não pode fumar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E alguém ainda diz: se você fizer tudo isso, você vai para o céu. E eu estou aqui mostrando para vocês um homem na Bíblia que fazia tudo que a Bíblia mandava e não tinha certeza de ir para o céu.
Esse menino representa um grupo de crentes que fazem tudo o que a igreja manda, mas se a trombeta tocar não podem subir. Por quê, pastor? Porque o céu não é conquistado por uma equação matemática. Não é fazer isso mais isso menos isso igual a céu. Não. Não há nada que possamos fazer para herdar o céu. Se houvesse qualquer coisa que o homem pudesse fazer para ir ao céu, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. O céu não é uma pedra preciosa que você compra. Glória a Deus. Ninguém vai para o céu porque merece. Só vai para o céu aquele que conhece o dono do céu. E não é só conhecer, é conhecer e amar. Porque não basta conhecer e temer ou tremer, porque a minha Bíblia diz que o diabo, além de acreditar em Deus, ele ainda treme diante dele. Ele conhece e treme e não pode entrar lá. Mas aqui dentro tem gente que, se a trombeta tocar, sobe direto. Pergunte por quê? Porque elas são apaixonadas por Jesus. E eu conheço um crente apaixonado por Jesus só de olhar no rosto dele quando ele entra na igreja. Pode estar faltando tudo dentro de casa, pode ter chovido canivete em cima dele, pode ter perdido um filho, pode ter sepultado 10 filhos, pode ter perdido a esposa e está com uma lepra no corpo. Alguém vai falar com ele se vai tudo bem, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará. Quando o moço termina de falar que ele conhece os mandamentos, aí Jesus diz para ele: então faz uma coisa que eu vou te dizer. Aleluia! Já que você tem esse vazio dentro de você, porque você faz tudo que a igreja manda e você não se sente salvo, abandona a sua vida, vende tudo que você tem, distribua. É forte, meu Deus. E me segue. Ei, meu Deus. E eu te darei um tesouro no céu. Naquela hora a Bíblia diz que o rapaz se entristeceu e se retirou porque tinha muita propriedade. Aí a princípio Jesus soltou uma palavra que apavorou todo mundo. Jesus viu o rapaz saindo e disse: dificilmente um rico entrará no céu. Tinha ricos ali naquela praça também. E todo mundo olhou para Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse: deixa eu explicar melhor. Quão difícil entrará no céu aqueles que amam mais as suas riquezas do que a mim. É verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dando uma lição com esse moço. Ele está dizendo que às vezes nós que somos líderes de igreja, viu, meu bispo Nunes, nós erramos às vezes. Às vezes nós erramos porque nós queremos que a pessoa ame a igreja. Queremos que a pessoa brigue lá fora com qualquer um pela nossa igreja. E esquecemos de ensinar para a pessoa amar o Deus da igreja. Respeitar o Deus da igreja. Alguns crentes mal sabem que Ele está entre nós. Alguns estão tão arraizados na religião que entram na igreja só para vir o seu pregador predileto. Outros fazem das tripas coração para ouvir o cantor predileto. Posso orar e gritar, porque aqui todos são loucos como louco sou eu. Jesus te trouxe hoje aqui para saber se você está aqui porque o ama, ou se você está aqui apenas por conveniência. Não, ou se existe. Jesus um dia contou a seguinte história: certo moço saía de Jerusalém e descia para Jericó. Era um levita. E no meio do caminho ele foi assaltado. E a Bíblia diz que deixaram ele meio morto. Pergunta para o seu irmão: o que é meio morto? Alguém sabe que é alguém meio morto? É em coma. Porque a pessoa que está em coma, ela não é cega, mas mesmo com os olhos abertos ela não enxerga. A pessoa em coma não é paralítica, mas as pernas não funcionam. A pessoa em coma, ela não teve um AVC, mas os braços não funcionam. A pessoa em coma, a única coisa dela que funciona é a audição. Eu sei disso porque o meu pai
antes de morrer, ficou 4 dias em coma. E a última vez que eu vi, o médico disse: olha, ele não pode falar, mas ele pode ouvir. Ele disse: ele não esboça a reação, mas a mente dele está entendendo tudo que você está falando. Aquele homem na beira do caminho estava em coma. E quantos de nós às vezes não estamos em coma? Não existe crente perfeito. A gente é provado todos os dias, tentado todos os dias. É uma luta diária contra si mesmo. A gente levanta, cai, tropeça, se machuca, mas Deus tem dado vitória. Entramos de novo na igreja e caminhamos. Mas tem alguns que não têm a mesma sorte que nós. Tem alguns que o acidente foi tão violento que tirou dele as habilidades. A pessoa não ergue a mão mais, a pessoa não caminha mais, a pessoa não enxerga mais, a pessoa não dá mais glória a Deus, ela só ouve. E a esse que está meio morto, diz a Bíblia, que passaram várias pessoas por ali, mas ninguém ajudou o rapaz. E o último que passou, ou o penúltimo, era um sacerdote. Passou levitas, que eram músicos como aquele que estava caído, gente do mesmo nível, mas ninguém quis tocar nele. Depois passou o sacerdote, que passava o culto todo pregando sobre o céu, mas quando viu um caído, não toco nele. E aí a Bíblia diz que a terra começa a tremer, porque o trote de um cavalo vem trazendo um tal de samaritano. E a única vez que você vai ver a Bíblia chamar alguém de bom samaritano, porque judeu não gostava de samaritano de jeito nenhum, porque para os judeus, samaritanos não prestavam. Mas aquele que não prestava foi o único que parou, botou o moço em cima do cavalo, levou até uma estalagem, ajudou a cuidar dele, passou um unguento, passou vinho. Viu que o moço não se recuperou, antes de sair ainda pegou 2 dinheiros e deixou na mão do dono da estalagem: cuida dele enquanto eu estiver fora, e quando eu voltar eu pago o que você pagar, o que você gastar de excesso. Deus está procurando entre nós pessoas assim. Nas drogas, alguém envolvido com tráfico, o único lugar de paz que essa pessoa tem é aqui dentro. Glória a Deus. E essas pessoas que passam por essa violência geralmente não conseguem dar glória a Deus na igreja. E não é porque não querem. Dar glória a Deus quando a vida está em pé é fácil. Adorar a Deus quando o filho tem saúde, quando o marido está empregado, quando você tem sua casa e suas contas estão em dia, é muito fácil. Adorar a Deus quando o teto desaba na cabeça, quando abre um buraco no chão e nos engole, quando somos traídos, quando somos chantageados. Adorar a Deus quando não há mais uma luz no fundo do túnel, não é nada fácil. E às vezes a gente olha para essa pessoa que não está dando mais glória a Deus e ainda fala assim: aquele ali já foi fervoroso, aquela ali já foi uma mulher de fogo, de Deus. E aí os crentes que têm a língua maior do que a gravata de alguns aqui ficam dizendo: o que será que ela fez? O que será que ele fez? Quando termina o culto, reúne meia dúzia lá fora e começa a dizer: você viu quem caiu? Eu acho que aquele caiu também, porque não tem mais aquela alegria toda, mas não tem coragem de chegar no irmão e falar: você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em oração. Estou sentindo falta do seu grito de adoração. Se a pessoa encontrar alguém que ela confia, ela vai abraçar, vai se jogar nos braços dela. Deus nos trouxe nesta noite para transformar este lugar num grande hospital, e os que entraram doentes vão sair curados. Eu profetizo uma unção de cura na alma nesta noite. E se alguém acredita nisso, por favor, dá um grito daqueles que até o anjo do lado Jesus te trouxe hoje aqui para te dar um puxão de orelha. Glória a Deus. Para te dizer que não adianta estar aqui com o corpo e o seu espírito longe. Difícil não é entrar na igreja, difícil é entrar no culto. Todo mundo aqui já entrou na igreja, mas só alguns conseguiram entrar no culto. Porque os que entraram no culto, eles estão vendo a glória de Deus. E eles sabem que Deus a qualquer momento vai surpreendê-los e vai trazer de volta a alegria. Quem sabe antes de amanhã, quem sabe amanhã à noite no culto de domingo, você vai ter um sorriso de orelha a orelha, porque você está sendo abraçado pelo
Senhor. E o Senhor está dizendo: eu não me importo com a sua sujeira, eu vou te abraçar, vou te abençoar, vou te curar e vou te colocar de pé mais uma vez. Posso ouvir um grito de glória a Deus bem alto? O problema é que a maioria de nós, depois de alguns anos na igreja, nós nos transformamos em atores e atrizes. Quando nós somos novos convertidos, a gente chega na igreja com o coração aberto, a gente não esconde nada. Mas depois de 5 anos numa igreja, é tanta pancada, é tanta pedrada, que a gente vai ficando cascudo e grosso. A gente já não acredita em mais nada. A gente fica com um pé atrás de tudo. E isso vai nos matando. Aí a gente continua respeitando tudo que a igreja manda, mas vamos nos afastando da simplicidade. Vamos nos afastando do amor. E alguns acabam vindo na igreja só porque tem cargo, só para manter a carteirinha de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, de obreiro. Alguns acabam vindo na igreja só porque fizeram um negócio com o pai e com a mãe. Não, se eu não for no culto, eu não posso ir depois no cinema, na baladinha, não sei aonde. É um ritual. Alguns acabam vindo para a igreja sem saber o que vão fazer aqui dentro. Quer ver quando me dá angústia, quando eu vejo um crente que se perdeu completamente? É quando você chega na igreja mais cedo, senta num lugar, aí chega ele dizendo assim: dá para você sair daí que esse lugar é meu? Já viu isso acontecer ou não? Está há tanto tempo na igreja que ele já comprou aquele lugarzinho ali. E o duro é que essa pessoa, quando chega nesse ponto de vida, ela chega na porta da igreja e não entra, ela dá uma olhadinha assim. Dependendo do que ela vê, dali para fora, ela vai embora. Porque ela não é mais capaz de ouvir qualquer um, não é mais capaz de sentir qualquer coisa. E você vai falar com ela e diz: não, eu amadureci, não sou mais aquele crente menino idiota. Não amadureceu nada, você se enferrujou. O diabo te venceu pelo cansaço. Água mole e pedra dura, vai batendo até que fura. Foi isso que aconteceu. Deus hoje está pedindo para você: volta a me amar, volta a se apaixonar por mim no culto, volta a entrar na igreja e antes do culto começar a dobrar o seu joelho e falar comigo. Volta a buscar a minha presença, a clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Volta a interceder, a falar do meu amor lá fora. Quem ama a Deus não tem vergonha de falar dele para ninguém. Alguém aqui ainda é apaixonado por Jesus? Levante a mão direita para o céu, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Agarre com carinho e respeito. Agarre. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita. Isso, tira ela do lugar. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. Raça ruim. Chacoalha, diga: Deus te trouxe aqui hoje para isso. Ele está sacudindo o relacionamento de vocês dois. Quem ama Jesus adora Ele. Alguns anos atrás, eu já caminho para o encerramento. Alguns anos atrás eu estava pregando no estado da Bahia. E era uma Assembleia de Deus, porque eu sou assembleiano. E naquela noite eu tive uma experiência que me marcou para sempre. Foi entrando os crentes na igreja, de repente entrou uma senhorinha, coquezinho na cabeça, bem rechonchudinha, as bochechas rosadas. Ela parecia a Dona Benta do Sítio do Capão Amarelo. Mas da nossa época, não é dessa que agora mexe no Facebook, não. Era daquela época nossa lá, doutor irmão, lá da época do Monteiro Lobato. E essa senhorinha entrou na igreja, quando eu olhei para ela, foi empatia na hora, né? Eu falei: pastor, esse aí é o tipo de mulher que eu peço para orar por mim. Ele olhou para mim e disse assim: não vá pela aparência, viu? Eu falei: por quê, pastor? Eu falei: essa mulher quase me matou o mês passado. Aí eu fiquei curioso, ela parecia ser inofensiva. Mas quase matou o senhor por quê? Ele falou: vem cá que eu vou te contar. Ele disse: eu estava aqui na igreja, essa mulher chegou desesperada antes do culto começar e disse: pastor, eu quero um gabinete. E o pastor foi falar com ela no gabinete, e ela chorando disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu estou com um problema no meu coração.
O pastor disse: